Boa tarde, pessoal. Daqui a pouco a gente vai estar começando mais uma live. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando. E boa tarde, pessoal. Daqui a pouco a nossa live está começando. Esperar só uns minutinhos. Boa tarde, John. Boa tarde, Arthur. Centro Espírita Jair Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Cris. Como é que você tá? Tudo bom? Boa tarde, Arthur. Dervan, a gente só tá vendo o teclado. Peraí. Peraí, deixa eu inverter. Aí, pronto. Aí. Que eu estava usando o notebook aqui, e aí pelo notebook fica pior, né? Aí a Não, câmera estava usando a outra. Boa tarde, tudo bem? tudo bom, e com você? Tudo bem. É isso aí. A gente só vai aguardar uns minutinhos, que o pessoal tá entrando aí. Está vendo aí o John, Arthur, a Cris, todo mundo aí chegando, né? Todo mundo animado para mais uma live aí, que se Deus quiser vai ser muito edificante. Você me ouve bem? Sim, sim, tá dando para ouvir tranquilo. Vamos chegando, pessoal. Chegando aí que daqui a pouco tá começando. Esperar só mais uns 2 minutinhos. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu cair. Tá ouvindo bem agora? Vou ver se eu consigo. Fala de novo. Agora tá ouvindo? Tô saindo só pelo. Fui conhecendo na configuração do Instagram aqui. Eu vou usar o externo mesmo, para ficar mais fácil. Não, tranquilo. Então, pessoal, acho que já vamos caminhando para o início, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundamentos da doutrina, né? A gente vai bater um papo aqui, vai ser, eu tenho certeza, muito edificante aqui para todo mundo, né? Hoje o nosso convidado é o presidente da Casa Nair Montes de Castro, né? O Leidervan aí, que está
dando a honra aí da sua presença, da participação, né? É uma live que eu tenho que confessar é um pouco especial para mim, porque eu nunca imaginei que estaria conversando assim com o presidente da casa, porque eu fui uma vez quando eu tinha por volta de 6, 5 anos na casa, né? Minha avó que está aí assistindo a gente, né? Já deixo um abraço para ela aqui, né? Ela participava e aí eu fui através dela, né? Um dia assisti uma palestra lá, fez lá, participou, e eu nunca ia imaginar que eu estaria fazendo parte, né, acompanhando os estudos da casa um dia, e que um dia eu estaria fazendo uma live aqui conversando com o presidente da casa. Então, é um momento assim que ainda não caiu muito bem a ficha, mas ao longo do tempo acho que vai caindo, né? Então, Leidervan, por favor, se apresenta para o pessoal aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Oi, repete, por favor. Tá me Você ouvindo pode se bem? apresentar, Toto. Pode se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda, te conhecer um pouquinho melhor? Claro. Eu sou Leidervan, né, de Souza Xavier, e no momento faço parte da diretoria do Centro Espírita Naim Montes de Castro, atuado aí como presidente, né? Eu tenho uma história longa com a casa, porque, assim como você, eu a frequento desde que sou criança, né? E ao longo do tempo a gente vai interagindo com as pessoas, com as atividades, vai aprendendo, e aí a gente vai acabando se envolvendo com várias atividades, né? Então, fico feliz de estar aqui, mas devo dizer que a função, né, de presidente da casa, apesar das responsabilidades que a gente tem, não se dá por nenhuma condição especial, não. Isso daí é uma posição que deve ser ocupada com muita renovação, com rodízio de pessoas, né? Que é uma experiência de gestão importante, assim como outras pessoas nos precederam. A Casa Espírita tem esse princípio, né, de escolher e eleger cargos há muitos anos, desde a época do Império, né, quando o Brasil ainda não tinha um sistema de eleição direta, as casas espíritas sempre tiveram, né? Então, os presidentes das casas, os conselhos sempre foram eleitos, que é uma experiência bastante interessante, né? Sim, sim, é muito construtivo, faz um bem danado, né? Essa inovação, igual você comentou. E agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do espiritismo, né? Para o pessoal que está começando. Recentemente nós tivemos uma edição da Caravana Jovem falando sobre isso, né? O pessoal que ainda não leu, lê que está muito top, pode conferir lá no nosso perfil, né? E para começar, antes da gente começar de fato o nosso bate-papo, queria convidar você, né, e a todo mundo que está assistindo a gente para um momento de oração aqui que a gente sempre faz, né, só para se preparar, né? Eu acho que é muito importante. Então, por um momento, vamos fechar nossos olhos, né? Vamos buscar mentalizar coisas positivas, coisas boas, calmar nossos pensamentos. Vamos todos juntos buscar vibrarmos de uma maneira positiva, esperando aprender, esperando contribuir e sempre buscando progredir, uns com os outros e uns pelos outros. Que o nosso bate-papo possa ser abençoado e bem assistido e que juntos possamos alcançar novos ensinamentos produtivos para todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos do Espiritismo. E, Erevan, como iniciante na doutrina, né, normalmente a gente passa por aquele processo de pesquisar, né, de buscar saber, de ter aquele contato inicial, né? E como iniciante, às vezes a gente encontra certos termos que sempre deixam a gente um pouquinho confuso, né? Que às vezes se referem a coisas diferentes, ou às vezes a gente não sabe direito sobre o que se refere.
E no Espiritismo, principalmente quando eu comecei na doutrina, tinham três palavrinhas que elas andavam mais ou menos juntas, né? Que às vezes as pessoas utilizavam para se referir, que é a palavra espiritismo, a palavra espiritualismo e a palavra kardecismo, né? Então, eu acho que para começar a gente a falar sobre o espiritismo, né, quais que são as diferenças dessas palavras, né, do espiritismo para o espiritualismo e com o kardecismo, né? Bom, se você for se ater apenas à questão da palavra, a palavra espiritualismo tem a ver com um conjunto de ideias a respeito da crença ou da existência de alguma coisa de natureza espiritual. Então, o espiritualismo seria uma oposição ao materialismo, né? Oposição de ter crenças diferentes. No materialismo, há uma convicção de que tudo se resume às leis da matéria e não existe nada que não seja organizado pela matéria. Portanto, a ideia de espírito não faz sentido. No espiritualismo, não. Acredita-se que existe uma realidade que não é limitada pela matéria. Então, por exemplo, todas as religiões, sem exceção, são espiritualistas. Por exemplo, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, todas as convicções que acreditam que existe algo que não seja material, por definição, faz parte do espiritualismo. Então, no sentido geral, o espiritismo, né, e a doutrina espírita são espiritualistas nesse sentido. Agora, qual é a distinção entre o espiritualismo e o espiritismo? Quando o nosso querido Allan Kardec começou a pesquisar, e ele não tinha adotado esse pseudônimo, né, ele era um professor francês, uma experiência muito interessante em pedagogia, era uma pessoa muito reconhecida como um profissional, ele revolucionou, né, o ensino fundamental na França, e ele era um professor, tinha outro nome, né, chamava-se Hippolyte, e aí ele começou, por força dos amigos, etc., a ouvir a respeito de reuniões, né, que se faziam brincadeiras, na verdade era isso, com a questão das mesas, que se comunicavam, mexiam, dançavam, etc. Ele era um camarada muito sóbrio, muito sereno, e com um perfil de ciência muito interessante. E ele disse assim, não digo que não aconteça, mas uma mesa não tem inteligência, então como é que a mesa pode responder? E aí, por fim, ouvindo aqui um e outro, ele acabou indo assistir uma sessão dessa, e aí ele viu que ali havia coisas muito interessantes que precisavam ser explicadas e entendidas, para além da diversão, da brincadeira. E aí ele começou a estudar. Muito tempo depois, tendo estudado isso profundamente, ele escreveu, né, a partir das informações dos espíritos, o Livro dos Espíritos. E é por isso, né, que ele mesmo diz, né, que ele organizou as informações, porque o conteúdo não foi ele que ofereceu. Por isso é que a gente diz que a doutrina espírita tem um codificador, mas o autor são os próprios espíritos. E a partir daí, ele, na introdução do Livro dos Espíritos, né, ele explica que para palavras, para situações novas, é preciso palavras novas. E aí ele propõe, né, o termo espiritismo para dar conta do conjunto dos conhecimentos que vinham daquele processo que era gerado pelos espíritos. Então, o espiritismo, no sentido geral, é espiritualismo, mas no sentido particular é espiritismo. Por quê? Porque nem tudo que para nós faz sentido no espiritismo faz sentido para as outras religiões que são espiritualistas. É o caso, por exemplo, da doutrina espírita, em que nós acreditamos na comunicação com os espíritos, na reencarnação, né, na existência de Deus, na pluralidade dos mundos habitados. E nem todos que são espiritualistas acreditam nisso. Por outro lado, quando a gente fala em kardecismo, né, nós não falamos, na verdade, aqueles que desconhecem o espiritismo falam em kardecismo, numa fala que talvez seja um vício de origem, de imaginar que o espiritismo é um produto de um autor chamado Kardec. E, na verdade, não é. Kardec foi um pesquisador, um codificador, que organizou essas ideias.
e naturalmente fez isso de uma forma extraordinária, deu uma contribuição fantástica, mas não foi ele que propôs o que está escrito lá, foram os espíritos. E essa é uma distinção importante. Acho que como no Brasil existe uma história muito interessante, né, de várias pessoas se apropriarem de designações sem entenderem bem quais são as suas origens, as pessoas que acham, né, que, por exemplo, as reuniões de matriz africana e outras, que são espiritualistas, né, são chamadas de espiritismo, para fazer uma distinção entre essas, a dizer assim, eu sou espírita kardecista. Mas, na verdade, a palavra espírita, se a gente fosse assim ser rigoroso, ela é uma propriedade, né, digamos assim, na sua origem de Kardec. Quem propôs essa palavra foi ele. Ele propôs que aqueles que acreditavam e seguiam a doutrina espírita seriam os espíritas ou espiritistas, né? E na língua portuguesa a palavra espiritista não ficou agradável, então a gente acabou usando espírita, mas no francês original você tem as duas. E nós acabamos adotando doutrina espírita, e espírita é aquele que pratica a doutrina espírita. Então, talvez porque outras pessoas se digam espíritas equivocadamente, né, porque elas deviam se dizer espiritualistas, houve, né, essa distinção de dizer, não, eu sou espírita kardecista, porque tem outros que são espíritas que não são. E não é verdade, mas a língua é viva e atende aí as demandas. Então, para resumir, os espíritas são aqueles, né, que acreditam nos postulados da doutrina espírita e a praticam, né? E espiritualistas são todos os outros que acreditam em alguma coisa que não seja apenas a matéria, mas que não necessariamente são espíritas. Não sei se ficou claro. Eu acho que ficou claro, sim, deu para compreender bem, né? Porque esses termos, principalmente hoje em dia, né, é sempre bom a gente estar esclarecendo, né? E começando assim para o pessoal que está introduzindo, né? Para saber, né, de onde que vem esses termos, como que mais ou menos, qual é a função que cada um tem, né? Porque é um momento que a gente às vezes se vê um pouco perdido, assim, querendo ingressar em algo novo, mas não sabendo propriamente os termos, né? E falando sobre, prosseguindo falando sobre o espiritismo, foi dito aí que o Kardec, né, teve essa curiosidade de questionou, né, o porquê das mesas girantes estarem acontecendo. E ao longo do tempo a gente vê alguns vestígios, né, aqui e ali, de alguns indícios, né, de elementos do espiritismo presentes na história da humanidade, né? E a gente vê ao longo do que o Kardec foi relatando, né, que meio que isso esteve presente. O espiritismo, ele sempre esteve presente, mais ou menos, na questão da raça humana mesmo. Ele sempre esteve ali, presente, né, na vida dos povos, e sempre teve esses pilares, né, sustentando os princípios espíritas, ou é alguma coisa recente mesmo que se deu? Vamos lá. Os fenômenos envolvendo os espíritos são tão antigos quanto o homem, né, quanto a humanidade. Então, em qualquer época da humanidade, você tinha espíritos, na perspectiva espírita, né, encarnados e desencarnados. E as interações, né, entre os espíritos encarnados e desencarnados, que se dão através de vários canais e vários fenômenos, sempre existiram e foram documentados, registrados, narrados, interpretados, de acordo com o sistema de valores de cada época. Nesse sentido, os fenômenos espirituais sempre existiram. Qual é a distinção quando você pergunta se sempre existiu espiritismo? Se você tomar o espiritismo como o ponto de vista construído a partir da doutrina espírita, essa visão desses fenômenos que sempre existiram só passou a existir a partir de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Então, essa visão, né, do espiritismo, ela é particular e ela se apoia numa perspectiva digamos assim, de experimentação, de observação de caráter científico.
e de um tipo de reflexão filosófica. Essas duas ações, elas são próprias do final do século, né, XIX, e a partir da organização de um pensamento de ciência que é típico do Ocidente. O que não quer dizer que as mesmas conclusões e as mesmas ideias que nós chegamos por esse caminho não fossem, né, as mesmas de outras formas de pensar do passado, que encontravam para os mesmos fenômenos experiências, visões coincidentes com as nossas. A maneira de nós explicarmos e entendermos isso, com base na doutrina espírita, é recente. Mas os fenômenos não são, nem o entendimento deles, porque no passado havia quem tivesse a respeito desses fenômenos um entendimento equivalente ao nosso. Por quê? Porque o fenômeno espiritual, né, ou o fenômeno espírita, se você pensar associado aos espíritos, é tão antigo quanto o próprio homem. E, naturalmente, à medida que as pessoas vão ganhando um entendimento melhor, um desenvolvimento intelectual melhor, elas vão produzindo experiências. Né? Então, no campo assim, do pensamento humano, tem uma época em que você tem o chamado pensamento mágico, né? Em que havia representações a respeito da natureza, dos deuses, de outras coisas, que hoje a gente olha como uma explicação, digamos assim, simplória ou infantil. A doutrina espírita olha para esses fenômenos com uma perspectiva de ciência, que é bastante simples. A ideia de que existe Deus e que o universo é uma criação divina que se estrutura por leis divinas. Então, da mesma maneira que nós, quando vemos um objeto cair, né, a gente hoje entende que, na verdade, ele não está caindo, né? Ele está sendo atraído pela força gravitacional, assim como ele atrai a Terra, e por isso a gente consegue explicar por que os objetos caem. E no passado ninguém sabia. Né? Então hoje a gente olha e diz, não, tem uma lei de gravitação que explica isso. Então, pela mesma lógica, todos os fenômenos que a gente observa seguem alguma lei. Que se nós estudarmos, entendermos, compreendermos, nós vamos poder explicar e intervir. É isso que a doutrina espírita faz diante dos fenômenos, coisa que não havia, né, no passado, apesar dos fenômenos estarem lá. Ah, nossa, é bem interessante, né? E uma das coisas que, tipo assim, enquanto conhecedor, a gente vai aprendendo, né? Vai lendo os livros, as obras, a gente acha assim, caramba, olha que legal, isso estava aqui o tempo todo, e ao longo do tempo a gente foi se atentando a isso, né? Eu acho que é um dos momentos, assim, bem legais enquanto estudante, né, da doutrina, né? Aprendiz, a gente ir vendo esses fenômenos, né? E como iniciante na doutrina, assim, uma das principais perguntas é o que fundamenta, né, aquilo que a gente quer estudar, quer conhecer. No caso do espiritismo, quais que são os principais pilares assim que sustentam a doutrina, né, e como esses pilares eles se relacionam entre si? Vamos lá. A doutrina espírita, né, é um corpo de ideias, e por isso ela é uma filosofia. A filosofia, de uma maneira geral, ela é um campo do conhecimento que a gente utiliza para fazer perguntas essenciais que ajude a gente a entender a realidade. Então, geralmente, a filosofia se faz perguntando. E a partir das respostas, você vai construindo uma representação da realidade. Então, quando você olha a história, né, do homem, a pergunta, né, de quem sou eu, o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, né, por que as pessoas morrem, e tantas outras perguntas que a gente pode fazer, todas elas compõem, digamos assim, uma rede de questões que são objeto de interesse da filosofia. Quando você olha a doutrina espírita, ela parte de uma observação experimental de fatos, que qualquer um poderia observar e ver, e ainda é assim. E acima, né, ou sobre essa observação de fatos, vem o quê? Vem o processo de reflexão filosófica para poder olhar esses fatos, tirar desses fatos, digamos assim, uma explicação,
e a partir dessa explicação entender a realidade. Então, por exemplo, quando Kardec verifica, né, os fenômenos das mesas, e eu não sei se todo mundo entende isso, mas é legal pensar. Quando a gente fala em mesas girantes, como é que isso acontecia? As pessoas se reuniam nas casas uns dos outros, ou depois até em lugares de espetáculo, se colocavam em volta de uma mesa e botavam a mão na mesa, né, e alguém falava alguma coisa ou sugeria algum tipo de concentração e pedia que a mesa respondesse. E a mesa respondia como? Levantando um dos pés e batendo. Um, sim, dois, não, ou qualquer coisa assim. A gente deve lembrar que nós estamos falando de uma época em que não tinha compensado nem MDF. As mesas eram de madeira maciça, né? Mesas para 6, 8, 10 pessoas. Então, não é uma mesa que hoje a gente apanha assim, vamos levantar essa mesa e botar ali, porque não é desse jeito. Então, essas mesas, elas de fato faziam isso e as pessoas se divertiam com essa história. Bom, então, primeiro requisito, né? Estamos falando de um experimento puro, porque todo mundo que estivesse ali poderia presenciá-lo. É como chuva. Choveu? Choveu. Todo mundo viu. Então é experimental como um evento que todos podem ver. Não é uma coisa iniciática, não é feito com a luz fechada, só aconteceu para mim e eu conto para os outros. Então não é um processo desse tipo. É um processo aberto. Aí é que entra a questão, igual a da ciência. Quantos fenômenos acontecem por aí o tempo inteiro, sem que as pessoas parem para se perguntar o que está acontecendo? Por que acontece isso? E era o que acontecia. E Kardec, mas não só ele, outros também, mas Kardec, que era um homem de ciência, de metodologia de ciência, olhou aqui e disse assim, mas espera aí, como é que uma mesa pode responder perguntas se mesa não tem cérebro? Essa foi a primeira hipótese. E as respostas eram respostas inteligentes, faziam sentido. Então, quem é que está respondendo? A primeira hipótese é o seguinte, deve ser algum mecanismo em que as pessoas inteligentes que estão ali, ou alguém oculto, que é inteligente, está fazendo algum mecanismo para a mesa poder responder. Estudando, na verdade, o caráter das pessoas que estavam no grupo, que eram pessoas sérias, estudando a mesa, estudando os ambientes, ele foi excluindo assim, não é nenhum desses fatos, não é fraude, embora em algumas situações possa acontecer, né? E não é nada, né, que a gente possa explicar com o material que está aqui. Aí a pergunta é, então, quem é que está respondendo? E isso foi evoluindo para um outro mecanismo de se pegar uma cestinha, espetar um lápis numa cestinha e colocar o lápis sobre um papel, que nem a gente faz com o cabeçote de uma impressora. E a cestinha freneticamente começava a andar e responder perguntas ou fazer citações importantes, que estavam muito além da inteligência até das próprias pessoas que estavam com a mão na cestinha. Agora imagina você pegar uma cestinha, um lápis, duas pessoas colocarem, você e eu colocarmos a mão na cestinha, alguém faz uma pergunta de natureza filosófica e a cestinha começa a escrever e no final sai um texto que nem eu nem você temos cultura ou inteligência para escrever. E pior, né, que sincronismo macabro, né, de nós dois, sem encostar na cestinha, fazer ela escrever com a caligrafia perfeita. Aí começa a lógica de, então quem é que está escrevendo esse negócio? E aí os próprios espíritos responderam, começaram a explicar. E aí Kardec se deparou com um fenômeno verdadeiro, que é o seguinte, olha, existem espíritos e eles podem se comunicar com a gente, isso é fato. E aí ele começou, a partir dessa perspectiva, a entender em que condições essa comunicação se dava. Daí a ideia de que isso se dava mais facilmente na presença de certas pessoas do que outras, que intermediavam essa história. E aí ele começou a perceber que existiam chamados médiuns ou intermediários. E começou a fazer um método, né, que ele chamou de ensino universal dos espíritos, em que seguinte sentido? Peraí, como é que eu vou saber se essa resposta que o espírito está me dando aqui é razoável ou não?
Mais ou menos como você chega ali e diz assim, olha, alguém me disse que houve um acidente de trânsito ali na rua, perto do centro. Aí você vai conversar com 20 pessoas diferentes. E as 20 pessoas dizem para você, olha, houve um acidente ali, lá na porta do centro, tal. Cada um vai ter um ângulo, etc. Mas na essência, você diz, realmente aconteceu um acidente, porque essas 20 pessoas diferentes, com quem eu conversei em momentos diferentes, não estariam, não é possível que elas produzissem esse resultado se não fosse verdade. E aí ele começou a refinar esse método para perguntar. Era uma pessoa qualificada para isso. E aí ele começou a fazer o quê? A parte da filosofia. Porque a partir da existência dos espíritos e das descrições que os espíritos davam sobre a realidade espiritual e sobre outras questões, ele começou filosoficamente a perguntar, fazer perguntas. E isso foi gerando um nexo que, de uma maneira assim geral, está organizada nas 4 partes do livro dos espíritos. Por quê? Peraí, se tem espíritos, quem são eles? Ah, os espíritos são daqueles que já viveram na Terra, né? E que morreram, mas não morreram. Ah, então as pessoas sobrevivem à morte. E como é que é a vida aí? Aí os espíritos começam a explicar como é que é o mundo espiritual. E como é que acontece quando o espírito vai nascer? E aí começou a surgir a história da encarnação e da reencarnação. E assim foi indo. Então, a partir disso, Kardec define, né, que há 5 postulados básicos na doutrina espírita, né, que se você tirar um deles, a estrutura filosófica cai, que é a existência de Deus, né, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade, né, das existências, ou a reencarnação, a sobrevivência após a morte e a comunicação entre os espíritos. Todos esses são fatos observados experimentalmente. E a partir daí ele construiu as ideias. Então, por exemplo, se você hoje for pegar qualquer ato da vida nossa, ou qualquer fenômeno, e você se perguntar, como é que a doutrina espírita explica isso? Você teria que recorrer ao contato desse evento com cada um desses 5 princípios para ter uma explicação sólida. E isso, na hora que você retira uma dessas, um desses pilares, um desses postulados, você já não consegue mais responder com a lógica da doutrina espírita. Então, essa é a história. Então, por exemplo, se nós hoje queimássemos tudo que existe de literatura espírita e dissesse, não, eu vou começar de novo, e nós começássemos a observar fenômenos espíritas e fôssemos pensar sobre isso, né, nós chegaríamos aos mesmos postulados que Kardec, talvez com outras palavras, talvez com outra estrutura lógica, mas chegaríamos. Da mesma maneira que se você, por exemplo, tem um processo científico qualquer e existe um método para fazer, e isso está registrado, uma outra pessoa que não queira seguir e se ponha de novo diante do método, se aquele método está correto, você vai encontrar resultados equivalentes. Como uma receita, né? Alguém diz para você, ó, vamos fazer um prato aqui na cozinha. Se você misturar os ingredientes, né, dessa forma, você vai encontrar um resultado semelhante. E eu acho que isso que é bacana, né? Que mostra também como a doutrina ela vem sobrevivendo, né? A episódios que a gente vê ao longo da história, né? Vem realmente se mostrando forte, né? O suficiente para sobreviver a determinados acontecimentos, né? Baseado nesses pilares. E foi falado muito sobre a questão da filosofia, né? Que é um dos pontos importantes, assim, que diz respeito à doutrina. Então, pensando um pouco na questão, né, que a gente associa normalmente essa palavra filosofia, aqueles grandes nomes, né, como, por exemplo, Sócrates, Platão, esses pensadores, e também baseado naquela resposta que você falou, né, que os fenômenos estavam sempre existentes, esses pensadores, então, eles tiveram essa contribuição de construir também o que a gente conhece hoje como a doutrina espírita? Sim. Eu acho que a providência divina, ela constantemente, né,
nos apresenta, através da inteligência desenvolvida de outros companheiros, né, que estão à frente da nossa compreensão, ela apresenta contribuições em todos os campos do conhecimento humano, né? Em todas as épocas você vê que existem aqueles que acrescentam, né, mostram caminhos, dão passos à frente para que os outros, que não temos essa competência, essa inteligência, a gente olhe e diga, puxa, é por ali que tem que ir. Em todas as áreas, se você for pensar. Mas a filosofia não é diferente. Naturalmente, cada um, no contexto em que está, traz aquilo que é possível ser compreendido pelas pessoas, né? O maior exemplo disso é Jesus. Jesus é a inteligência mais desenvolvida que já pisou na Terra. E ele, com o foco que tinha, sabia coisas que estão muito longe ainda do nosso conhecimento. Mas ele inteligentemente fez o quê? Ele semeou através da sua estratégia de parábolas valores que ficariam valendo, né, e germinando nos corações e nas mentes por muito tempo. Então, até hoje, a gente pega uma parábola, para pensar e diz, puxa, isso é uma historinha de criança. Mas é genial, porque a moral que está ali, até hoje, faz um sentido enorme. Então, quando você olha esses pensadores da antiguidade, por exemplo, como Sócrates, eles também fizeram a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Olhar o mundo, olhar a realidade e se perguntar, peraí, mas do que se trata? O que tem aqui por trás? E produziram, né, através de registros nem sempre escritos, seus pensamentos que davam visões sobre isso. E é nesse sentido que você vai identificar, né, os chamados precursores, não que eles fossem precursores no sentido formal, né? Ah, nós vamos chegar aqui porque depois vem isso ou vem aquilo. É claro, a providência divina sempre nos ajuda dessa maneira. Mas eles eram pessoas inteligentes que, diante de circunstâncias de vida, se prepararam, produziram, né, referências a respeito disso. E as conclusões deles, as propostas deles, né, a respeito da existência do espírito, da reencarnação, de outras questões, com outra linguagem, com outras características, são muito alinhadas com a do espiritismo. Por uma razão muito simples, né? Sócrates não inventou os fenômenos nem a doutrina espírita. Os fenômenos existem. A gente simplesmente produz um entendimento a respeito disso. E se há um olhar profundo, uma reflexão cuidadosa e isenta, as conclusões são muito parecidas. E isso aconteceu não só nessa época, né? Se você for pesquisar, por exemplo, depois que Kardec fez várias publicações, alguns autores, como por exemplo o William Crookes, que era um cientista da época, né? E ele foi designado, na verdade, lá pela Real Academia de Ciências para investigar e mostrar a fraude do espiritismo. Ele foi lá, pesquisou, e a conclusão dele, se não tem fraude nenhuma, é isso mesmo. O que prova que era um cientista, foi pegar o fenômeno, olhar com sinceridade, com isenção, e disse assim, não, é isso mesmo, existe. E outros. Então, é por aí, né? Você também pode pensar, né, que há um fio condutor, né? Digamos assim, que a providência divina, nas diversas latitudes, com os diversos idiomas, diversos pensadores, assim, continuamente nos convida a pensar, a entender, para que a gente possa se conduzir de uma maneira melhor. Que é esse, na verdade, o propósito de todas as religiões e de todas as filosofias, né? De ajudar as pessoas a construírem uma vida mais feliz, né? E é muito Que é esse o propósito. interessante, exatamente, ver como isso tudo se associa, né? Igual a parte da filosofia, a parte da ciência, né? A parte da religião, como não são, por exemplo, uma relação conflituosa, mas uma relação complementar entre elas, né? É muito interessante de ver isso, como o Espiritismo aborda isso, né? E o Espiritismo também, né, fala muito sobre a questão da moralidade, né? Como você disse, Jesus, através dessas parábolas, né, sempre veio buscando trabalhar essa questão da moralidade e a gente viu que isso foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Provas De onde vem a existem questão hoje. da moralidade? E aí volta aquela pergunta muito boa que você fez no início, né? De como os pilares se relacionam. Ora,
A moralidade está sempre associada à relação da gente com a gente mesmo e com o outro. O moral está sempre associado à vida de relação. Então, como é que as religiões ou a doutrina espírita, particularmente, interferem na moral? Porque elas nos ajudam a entender quem nós somos, qual é a nossa natureza, o que é a vida, qual é o sentido da vida, e, consequentemente, a gente olha para o outro e diz, sim, mas ele é igual a mim. Bom, então, como é que eu vou conviver com o outro? O que eu posso fazer, ou o que eu quero fazer com o outro, e o que eu gostaria que o outro fizesse comigo? A moral vem daí. Então, quando, por exemplo, você olha a moral e você pensa, nós somos espíritos que estamos encarnados e estamos aqui com um propósito de evolução. E essa história, obviamente, precisa ser aprofundada para explicar melhor. Então, as relações de família, as relações afetivas, as relações profissionais, todas elas começam a ser vistas por uma ótica de responsabilidade diferente. Significa dizer que aquele que acredita, né, numa filosofia, numa religião, em geral, tem compromissos com a vida e com o outro diferente daquele que não acredita. Não quer dizer que a pessoa que seja materialista não possa ser uma pessoa de moral elevada. Claro que pode, porque a ética vai além disso. Mas aqueles que têm uma obrigação particular, porque o entendimento leva a isso. E se a gente for olhar, por exemplo, a grande contribuição de Jesus, né? Jesus não se furtou a falar, por exemplo, sobre o reino dos céus, sobre a vida futura, mas o foco principal de Jesus qual foi? Foi trazer às pessoas um nexo de vida, um consolo, uma proposta, né, de fraternidade, uma visão de Deus que era um Deus amoroso. Se era um Deus amoroso e era pai, não era chefe dos exércitos, todos eram irmãos, porque eram filhos dele. E a isso convida a uma ética de fraternidade. Assim como ele colocou muito inteligentemente, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quer dizer, se nós nos dizemos discípulos de Jesus, mas não buscamos o amor, nós não somos, de fato, alinhados com a proposta dele. Proposta o quê? Moral. É muito interessante, principalmente por esse aspecto da responsabilidade do compromisso que a gente assume, né? Então, ao tempo todo, independente daquilo, né, que você falou, mesmo adotando uma prática materialista, né, a gente tem um pouco essa responsabilidade sempre ali presente, um pouco, né, fazendo com que a gente vá por esse caminho do amor e da caridade em vários momentos da nossa vida, né? Nas nossas escolhas, né? No nosso dia a dia. Como um chamado que meio que está sempre se fazendo presente ali pra gente, né? E pode falar. E, veja bem, nós temos hoje, né, no mundo uma, uma panaceia de possibilidades, né, de felicidade, por várias propostas de vários tipos. Mas se nós admitirmos por hipótese que somos espíritos, que somos imortais, que a nossa vida aqui tem limitações e tem propósito, que as coisas não são ao acaso, que a história de morreu acabou e que eu tenho que aproveitar essa vida porque não tenho outra, e aproveitar num sentido do autoconsumo, né? Todas essas questões e a maneira como a gente olha para nós e para os outros muda. Então, por exemplo, quando a pessoa tem essa perspectiva da imortalidade, ela não nega a vida, ela não nega as sensações que o corpo traz, não nega os prazeres materiais, não nega o trabalho, não nega o valor do dinheiro, não nega a sexualidade, mas ela dá a essas experiências um valor diferente daqueles que acreditam que a vida acaba. E também isso traz um sentido maior de olharmos uns para os outros como algo além do que a gente está vendo no corpo. Então, a questão da cor, da pele, da raça, da língua que a pessoa fala, da orientação sexual que tem, enfim, de tudo que aparentemente é o indivíduo, na verdade é só uma parte dele.
né? E de nós também. Então, isso convida a uma outra visão de humanidade, uma outra visão de justiça, né? E de todas as coisas que, no fundo, tem a ver com a moralidade, porque é como a gente trata uns aos outros. Nossa, realmente, hoje em dia eu acho que nesse contexto que a gente vive, né, nesse cenário, eu acho que essas palavras que você falou fazem assim cada vez mais importantes da gente ouvir, né? Fazem toda a diferença de como a gente lida com o próximo, né? Eu acho que é muito importante isso. E falando sobre essa questão da doutrina, existe algum problema de uma pessoa que se diz da doutrina ou de uma pessoa que se diz de outra religião se interessar pela doutrina, participar, ou a pessoa que faz parte da doutrina, né, que participa e tudo, se interessar e participar por coisas de outras religiões que a gente vê hoje em dia, né? Existe algum problema? Porque algumas vezes, né, principalmente como pessoas que se introduzem em uma religião, né, que buscam aquilo ali, em alguns lugares, às vezes, a gente ouve, né, que tem que ter uma certa exclusividade, ou senão que é um erro, né, é um pecado, ou algo nesse sentido. Na visão da doutrina espírita, existe algum problema da pessoa estar fazendo esse tipo de coisa? Olha só, é preciso separar duas questões ou entender a relação entre elas. Existe uma coisa chamada doutrina espírita e existe uma coisa chamada movimento espírita. A doutrina espírita é um corpo de ideias, né, que nos ajuda a compreender a realidade e ela é acessível desde a sua divulgação inicial até hoje por todos os meios possíveis, né? Então qualquer um pode adquirir um livro espírita ou apanhar um emprestado numa biblioteca de casa espírita ou baixar na internet ou entrar no site da FEB. Então qualquer um pode, nesse sentido, ler, estudar, matar a sua curiosidade sobre a doutrina espírita, né, sendo espírita ou não. Assim como o espírita, né, que resolve, por exemplo, se aprofundar no conhecimento de alguma outra doutrina, pode fazer da mesma forma. O que é o movimento espírita? O movimento espírita é uma forma de nós nos referirmos às ações que as pessoas que se interessam pelo espiritismo e que se convencem, né, ou se dizem espíritos, as ações que essas pessoas organizam na sociedade. Então, por exemplo, no Brasil, as pessoas que são espíritas e buscam constituir alguma forma de associação civil para isso, enfrentam ao longo da história situações muito diferentes. Então, por exemplo, na época, né, lá do Império, havia alguma liberalidade a respeito disso. Adiante na República, houve uma dificuldade muito grande na questão das casas espíritas, né? Era quase que uma atividade suspeita, porque precisava de ter registro na polícia, os médiuns precisavam ter registro na polícia, havia uma pressão enorme. Então, hoje, quando a pessoa diz que é espírita, ela encontra uma naturalidade, pelo menos no geral da sociedade. Então, quando você pensa no movimento espírita, você vai ver que ao longo da época e da sociedade em que você está, no Brasil de um jeito, na França de outro, na Inglaterra de outro, nos Estados Unidos é de outro, as pessoas vão constituindo grupos e esses grupos têm, digamos assim, legalidade perante o Código Civil. Então, por exemplo, para você hoje fundar uma casa espírita, essa casa espírita tem que ter um registro, né, como CNPJ. Ela é como se fosse uma empresa, né, mas é uma associação. Né? O Código Civil mudou, é dessa natureza. E ela tem responsabilidade civil, criminal, patrimonial, né, constitui um corpo que é responsável pela contabilidade, pelas relações de trabalho, como uma organização. Muito bem. Então, na hora que você pensa numa casa espírita, e tem esse grau de organização, a pergunta é: quem é que quer fundar uma casa espírita e quem é que quer manter essa casa espírita? Tem que ser pessoas
que tenham algum tipo de acordo social, como uma sociedade. E aí começa, a partir dessa autonomia desse grupo, a determinação de quais são os critérios que você utiliza para funcionar a casa. Aí começa a haver alguma questão diferente. Porque, por exemplo, eu posso ler, estudar e pensar sobre 20 doutrinas diferentes. Mas hoje, quando você me chama para conversar aqui e você, né, anuncia que eu sou presidente de uma casa espírita, imagina se eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu sou presidente da casa espírita, mas no fundo, eu tenho uma atração muito grande pelo budismo, pelo messianismo e pelo não sei o quê. Olha, nenhuma dessas atrações é reprochável, é condenável sob qualquer aspecto. Mas se você está falando com alguém que está respondendo civil, né, espero que nunca criminalmente, mas civil, né, de forma civil e administrativa para uma casa espírita, o que você espera da minha fala? Que eu esteja, digamos assim, comprometido com aquela causa para dar fidedignidade ao que eu estou falando. Então, da mesma maneira que amanhã você vai lá tomar passe na casa espírita, ou vai assistir uma palestra, né, ou vai buscar uma orientação, você espera que quando alguém, em nome da casa espírita, se apresente para atender você, você espera que a convicção dessa pessoa, a prática dela, o que ela sabe fazer, o que ela se propõe a fazer, tenha um tipo de coerência desenvolvida, que a mera curiosidade normalmente não oferece. Então isso faz com que os trabalhadores da casa espírita, não aqueles que estão frequentando a casa para descobrir o que é, mas aqueles que já estão lá há algum tempo, que já estudaram e de alguma forma elegeram a doutrina espírita como uma referência e elegeram ficar numa casa espírita como voluntários, porque eu trabalho na casa espírita voluntário, imagina-se que essa pessoa tem que ter um compromisso com aquela instituição, um compromisso confiável. Ah, isso é impeditivo dessa pessoa participar de outra instituição? Não é impeditivo, mas eventualmente pode criar confusão. Por quê? Porque você passa a ser representante, né, de uma certa institucionalidade. E as pessoas que buscam essa representação, elas querem um tipo de confiabilidade, de coerência. Então, ainda que no campo pessoal, qualquer um pode ter a convicção que quiser, no campo do trabalho, na casa espírita, assim como na igreja católica ou em qualquer outro lugar, se espera um grau de compromisso. Um exemplo disso, se você vai numa instituição católica, dificilmente você vai encontrar alguém lá que está preposto, né, da arquidiocese, que não seja uma pessoa qualificada e comprometida. Não é um curioso. O que não impede, né, que a casa espírita receba, esclareça e atenda pessoas de qualquer origem, com qualquer questão. Isso, ela está aberta a todos. Então, por exemplo, nós atendemos uma porção de pessoas na casa espírita que chegam lá e dizem assim para nós, para mim e para outras pessoas, olha, eu vim aqui por causa disso, mas eu sou católico. Sabe o que a gente diz para elas? Graças a Deus, que bom, continue sendo. O que a gente pode fazer para lhe ajudar? Assim como as pessoas que estão numa situação vulnerável econômica e elas precisam de uma bolsa de alimentos e elas são católicas e frequentam a igreja católica, nós identificamos a necessidade delas e atendemos, porque elas estão procurando ajuda. E apresentamos a ela a nossa perspectiva de vida. Mas não é um pré-requisito. Olha, você só é ajudado aqui, ou só é atendido aqui, ou só pode ficar aqui se você for espírita. Agora, a gente não vai franquear o microfone, né, numa reunião pública, numa condução doutrinária, a alguém que não é espírita, que tem dúvida se é. Porque aí a gente está ameaçando essa confiabilidade institucional. Então, para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita ou a casa espírita e têm dúvidas sobre sua convicção religiosa ou vem de uma tradição familiar de outra forma, nenhum problema, vá lá, conheça, você é mais do que bem-vindo. A gente costuma dizer o seguinte, que todos os que entram pela porta da casa espírita, seja a material ou a digital, são convidados de Jesus.
Se ele convidou, quem somos nós para dizer que a pessoa não pode ir? Não, eu acho essa mensagem muito importante, né? E serve também que fique aí o convite pro pessoal, né? Casa tá lá, tá aí para todo mundo, né? Eu, poxa, fui um dos que tive a sorte de ter encontrado e ter passado por essa porta, né? Que hoje em dia faz completamente a diferença, né, na minha vida. E, Leidervan, o nosso tempo está acabando um pouco porque o Instagram tem a limitação. Então, para encerrar, eu gostaria de pedir que, independente de qual for, né, aquela mensagem que o seu coração deseja transmitir para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir futuramente, faço esse convite para você. Uma mensagem qualquer que você acha que é um momento, é o lugar ideal para ela ser transmitida. Por favor. Olha, eu acho que essa mensagem é para todos nós, porque nós estamos vivendo, independente da nossa faixa de idade, de outras questões, estamos vivendo desafios muito agudos, né? Assim, a pandemia de Covid, particularmente, ela desorganizou muitas das referências que nós usamos, às vezes, a vida inteira, de tempo, de espaço, de rotina, de relações. E ainda que a gente tenha, de alguma forma, encontrado uma forma de lidar com isso, nós ainda estamos muito mexidos, muito desorientados. Isso mexe com a nossa saúde, isso mexe com o nosso ânimo, mexe, às vezes, com a nossa sobrevivência material, com tanta coisa que é muito natural que a gente se sinta frágil, cansado, desorientado. E olha, a doutrina espírita e a casa espírita são recursos que a providência divina nos oferece para nós, de alguma forma, nos equilibrarmos, para nós buscarmos apoio, buscarmos auxílio, para que nós possamos enfrentar essas travessias dentro das nossas questões interiores e nas questões com os outros. Por isso é que eu acho que, e não é só a casa espírita, não, qualquer instituição séria que esteja orientada ao bem, interessada no bem, merece as mesmas palavras. Mas como a gente está falando aqui da nossa casa, eu me restringo a ela. Então, se você está com alguma dificuldade, alguma dor, algum desespero, se você não tá sozinho, procura ajuda. Procura ajuda porque é o que nós fazemos na casa espírita uns com os outros. Tem um dia que a gente está bem, e aí a gente ajuda o companheiro que não está tão bem. E tem outros dias que a gente não está tão bem e tem um companheiro que nos abraça e cuida de nós. Então, isso é o que a casa espírita tem que fazer e é o que a doutrina espírita tem que fazer. Se não fizer isso, não serve para nada, né? Então, é para isso que nós organizamos uma casa espírita, para que nós possamos fazer juntos lá, uns com os outros e uns pelos outros, aquilo que sozinho, lendo em casa ou estudando, a gente não consegue fazer. É esse o meu convite. E a vida tem sempre um sentido especial, tem sempre muitos recursos a nosso favor, e nós temos muitas qualidades que muitas vezes nem acreditamos. E quando a gente se permite minimamente experimentar, a gente descobre, né, que tem saída para muita questão que a gente achava que não tinha. É esse o convite que eu faço a todos. Eu acho que tudo que foi dito hoje, né? Eu, enquanto aqui participante, né, da live também me sinto privilegiado aqui de estar ouvindo tudo isso que esse momento, assim, por mais que tenha sido breve, porque sempre que acaba a gente fica, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, faz a diferença completamente na nossa vida, né? Eu acho que a gente sai transformado, né? Eu tô vendo o pessoal comentando aqui, eu acho que é um momento de muita construção, né? De muita transformação, né? Que a gente tem. E eu espero, né, que esse momento fique conosco, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Eu tenho certeza que vai ficar de uma forma ou de outra, tudo aquilo que a gente conversou aqui vai se fazer presente, né? E foi uma live marcada por muitos convites, né? Eu acho que ao longo da nossa conversa, ao longo das mensagens, e eu acho que foi uma das palavras que mais marcou esse momento, né? O convite, tanto que a doutrina faz a nós, que a vida faz a nós, que nós fazemos a nós mesmos, né? E eu acho
que é muito importante, né? Esse convite constante que a vida, né, faz para gente. E agora eu queria convidar, né, todos vocês aí, todos os participantes, né, a um momento da nossa prece, né, de encerramento. Gostaria de convidar todos nós a mentalizarmos agora, né? E hoje, como peço perdão aí, eu gostaria de convidar você, Leiderman, a fazer a nossa prece de encerramento. Você topa? Sim, claro, é um prazer. Então vamos junto. Então, a todos que estamos conectados, vamos fechar nossos olhos, né? A despeito da distância, estamos unidos por uma grande teia de amor, teia sobre a qual a providência divina irradia energias de vitalidade, de harmonia, que podemos, pela nossa sintonia, absorver a benefício da nossa saúde, da nossa serenidade. Senhor Jesus, que nós possamos te agradecer a oportunidade do serviço e do encontro, utilizando o tesouro do tempo e da vida para nos enriquecermos com reflexões que nos façam sermos melhores. Quando há tanto desperdício de tempo e de vida, de alguma forma sentirmos como ele é precioso quando de alguma forma nos aproximamos do teu amor. E pensando, mestre, naqueles companheiros que talvez estejam distantes desse interesse, por isso mesmo padeçam agonias e dificuldades extremas, gostaríamos de suplicar por acréscimo da tua misericórdia que essas energias que nos unem possam ser irradiadas para aqueles que estão próximos a nós, nos lares, na vizinhança, necessitando de amor. Que esse nosso encontro seja assim também produtivo para essa caridade silenciosa e invisível que visita os corações aflitos, as mentes aturdidas, levando conforto e consolo. Obrigado por tudo, Jesus, que possamos estar na tua paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gostaria, antes de encerrar, de dar dois avisos. O primeiro é que vamos ter uma roda de conversa, né, aí chegando no dia 11 de dezembro. Ela vai ser presencial, né, vai acontecer às 10h30. Então, fica aí mais um convite. Vai ser muito bom ter todos vocês lá. E temos também a edição da Caravana Jovem que saiu, né, recentemente. Fica o convite também para leitura. Se você leu, começou por essa última edição, gostou, quer ler mais, nós temos as edições anteriores lá no link na bio, né, do perfil da Caravana Jovem. Então fica aí o convite para quem quiser ler lá, tá tudo certinho lá. E convite para participar aí do canal, né, curtir, comentar, compartilhar aí as postagens que eu acho que sempre ajuda, né? E acho que o convite também à casa, né, espírita Nair Monteiro de Castro, fica na rua Vilela Tavares, número 173, né, o Centro Espírita Nair Monteiro de Castro. Fica o convite para todos vocês que sentirem necessidade, que sentirem vontade, né, de estarem comparecendo. E eu acho que eu só tenho a agradecer mais uma vez, Leiderman, a você primeiramente por esse momento, né? Que eu acho que foi muito produtivo. O pessoal aí já está querendo parte 2. E a todos os participantes aí que nos deram a honra da presença, né? É um prazer, né? Acho que todos os caminhos que a gente possa usar para estimular a reflexão e o encontro, né? Combater a solidão é uma iniciativa válida, né? Então, podendo ajudar, ainda que limitadamente, conte comigo. Não, muito obrigado. Acho que todo mundo só tem a agradecer. Então, pessoal, uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima, hein, pessoal? Até Tchau. mais.